Boa noite, irmãos e amigos. Vamos à última carta de Cristo para as igrejas. Aqui termina uma etapa importante do livro de Apocalipse, que são essas cartas às 7 igrejas. Vamos a Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. Como vocês verão, somente críticas de Cristo a esta igreja, reprovações duras, muito duras. Por outro lado, e este é um ponto que eu vou enfatizar bastante hoje, perspectivas maravilhosas de retorno a Ele, de restauração. É importante isto. Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 em diante, diz: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, o testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra lida, palavras duras, difíceis, dentro de um contexto de 2000 anos atrás, e que possamos ter sabedoria do alto para discernir o que para nós se aplica hoje e o que podemos aprender daqui, para uma vida mais santificada, uma vida de mais agrado ao Senhor Jesus Cristo, da parte de nós que somos igreja, e daqueles que ainda não são convertidos a Cristo, que ouçam aqui uma palavra de salvação também. Em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém. Laodiceia era uma igreja, dizem os estudiosos, muito rica. Talvez não é à toa que o Senhor Jesus Cristo fala aqui de riqueza, como vocês viram. Ela era conhecida por bancos, a parte financeira era muito forte, uma indústria de lã, que trazia muito dinheiro para a cidade, medicina era um centro avançado para a época, inclusive era famosa por uma pomada para os olhos, que eles exportavam para várias nações ali da região. Lembra que ele fala de colírio também? Então, são esses contextos mais particulares que dão um certo colorido. A carta a gente entende um pouco mais porque que ele encaixa essas figuras.
Era igreja perto da cidade de Colossos, uma cidade muito conhecida de nós crentes, por causa da carta de Paulo aos Colossenses. E na carta de Paulo aos Colossenses, ele fala em Laodiceia. A carta que eu estou mandando para vocês, leia em Laodiceia. E a de Laodiceia, leia aí em vocês. Não temos essa carta de Paulo a Laodiceia, mas é uma igreja muito conhecida. Deve ter sido fundada na época de Paulo, não temos certeza. Muito bem. Jesus se auto-identifica de 3 maneiras. Ele diz de si mesmo: eu sou o Amém. Amém é uma expressão hebraica que significa assim seja, ou alguma coisa que decide, que determina. Quando alguém diz alguma coisa, o outro fala amém, ou assim seja, que isso seja realizado, isso seja verdade, ou coisa assim. Jesus, às vezes, dizia, inclusive, 2 vezes a palavra amém, amém. Nos evangelhos temos isso algumas vezes acontecer, que é algo como verdadeiramente vos digo, ou em verdade vos digo, repetido, porque tem lá amém 2 vezes. Curiosamente, ele se chama de o amém, mas o Velho Testamento, não vou ler a passagem, é uma passagem que fala de Deus como sendo o amém, e ele então é aquele que a tudo determina, dá rumo, confirma, tudo se cumpre nele, ele é o próprio amém. Aí se diz, segundo ponto, diz de si mesmo, a testemunha fiel e verdadeira, talvez até um complemento explicativo do termo amém, porque parece muito o conceito de uma coisa com a outra, como já falei, algo que é verdadeiro, algo que é fato. Então, o amém, quase como se fosse, ou seja, a testemunha fiel e verdadeira. Nós já falamos que ele é a verdade, recentemente aqui, falando de Apocalipse, João 14,6, inclusive citamos, então eu não vou mais comentar este aspecto de Cristo ser a própria verdade personificada, não apenas que ele não é falso, ou que ele fala o que é verdade, é muito além disto, ele é a própria verdade em si. E o princípio da criação de Deus. Esta palavra tem causado algum tipo de problema, especialmente com os liberais, que gostam de apontar para esta palavra para dizer, olha, Jesus é um ser criado, como os arianos, uma seita terrível que surgiu logo no início do cristianismo, que afirmava que Jesus não era um ser divino. E usam esta passagem aqui, e esta palavra, aliás, que essa palavra é usada para ele em outras passagens também no Novo Testamento, não apenas aqui. Essa palavra é arque, em grego, de onde vem arque, inimigo, arqueduto. Então, nós temos alguns prefixos que mostram esta palavra como significando ou a ideia de primeiro de uma série, a origem de alguma coisa, ou o primeiro lugar, a proeminência. Há esses 2 aspectos, além do aspecto também de reinado, de magistrado, de alguém que manda. Então, aqui as ideias óbvias, que Jesus Cristo seria a origem de tudo, a causa ativa de tudo que existe. O Colossenses 1 fala exatamente isto, inclusive. Não vou ler, porque se eu desviar um pouquinho aqui, a gente não chega lá no meu tempo. Ou a ideia também de sendo o principal. Então, Jesus é a origem da criação de Deus, tudo começou nele. Tudo foi criado por meio dele, nele tudo veio a existir. Então, sem ele, nada teria sido feito. Ele causou a criação de Deus. Esta ideia, não que ele próprio foi criado. Embora na natureza humana dele, sim, ele teve começo de existência, teve o início, Jesus de Nazaré, como homem. Mas, de uma maneira geral, falamos Jesus Cristo como ele disse, antes de Abraão existir, eu sou. Então, é um ser eterno, obviamente dando ênfase aí, dando mais peso à natureza divina
dele. Ele não ficava o tempo todo separando as coisas. Isso aqui eu afirmo pela minha natureza divina, isso aqui é pela minha natureza humana. Não ficava. Apesar de que, muitas vezes, é óbvio que a ênfase, mesmo que ele não explicite, mas a ênfase é numa natureza ou na outra, que ele tinha duas naturezas. Mas, de uma maneira geral, se formos afirmar bem resumidamente, é como ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é um ser eterno. Então, ele vai falar agora. E tudo aqui é introdução, porque ele vai dizer, quando ele diz: conheço as tuas obras, ou igreja de Laodiceia, ou anjo da igreja de Laodiceia, que deveria ser o pastor, como já expliquei, e dirigindo-se à igreja inteira, eu vou falar: eu conheço as tuas obras, e eu vou dizer umas coisas aqui para ti. Eu quem? O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Inclusive na nova versão internacional NVI, tem lá o soberano. Em vez da palavra princípio, colocaram o soberano. É boa tradução, mas é um aspecto apenas. É difícil, de fato, uma tradução exata, porque a palavra significa algumas coisas, como já expliquei. Então, é este que vai falar para Laodiceia. É normal que todo mundo se preocupe, até certo ponto, pelo menos, com o que os outros vão dizer de você. É normal. Alguns são obcecados por isso, outros não estão nem aí, de uma maneira também exagerada, mas é normal. O indivíduo equilibrado, ele presta alguma atenção porque as pessoas dizem dele. Tudo bem. Mas cada um deveria se preocupar mesmo é com o que uma pessoa diria de você. Cristo. Por quê? Porque o que ele disser que você é, você é. Fulano disse isso de você, uma coisa boa. Ah, mas o fulano também não vale, é muito amigo meu há muitos anos e tal. Ou então o contrário, ciclano isso é uma coisa ruim, mas também o fulano, se eu colocar aqui um perfume, ele vai dizer que é ruim. Se eu pintar o cabelo para o outro lado, ele vai dizer que é feio. Ele não gosta de mim há muito tempo. Então, as pessoas têm as tendências, e mesmo sem tendência, são falhas, percebem de uma maneira errada, mesmo sem má intenção, ou mesmo sem muita boa intenção, sem intenção nenhuma, apenas querendo falar o que vê, mas o que vê pode ser torto. Então, o que as pessoas dizem de você não merece muita confiança, não. Alguma coisa, sim, claro, tem sentido, como já falei, é normal. Mas o que todo ser humano poderia e deveria pensar constantemente é o que Cristo diria de mim. Porque aí não é opinião. Não é opinião. Cristo não opina. Quando o Amém fala, quando a testemunha fiel e verdadeira fala, quando o soberano fala, quando o Criador fala, ele afirma, ele diz, então é porque é. Não é especulando, perguntando, sugerindo, de jeito nenhum. Então, pense sempre nisso, o que diria Cristo de mim? Pergunte a Ele. Pergunte a Ele, em oração. Pode perguntar. Eu não tenho dúvidas que Ele vai responder. Não de uma maneira imediata, audível, na hora você vai ouvir uma voz do céu. Não, não, não. Mas com absoluta certeza. O Espírito Santo que habita em você, você sendo um crente, ele vai lhe responder. Dizendo de outra forma, Cristo vai responder uma pergunta dessa. Não sei em quanto tempo, não sei exatamente de que maneira, mas ele vai lhe responder. Há um crente que está interessado em saber honestamente: Senhor, o que tu tens a dizer de mim? Diz, Senhor, diz, pode dizer. E me ajuda a suportar aqui as pancadas que deverão vir, e me ajuda a suportar os elogios que poderão vir, para que eu não fique estragado com os elogios, porque tu elogias também, como elogiou muitas igrejas, como nós vimos aqui das 7. Me diz, dia a dia, pouco a pouco que seja, mas coloca na minha alma o que tu dizes de mim. Interessante, estou colocando um desafio muito interessante. Peça a Cristo, para dizer para você o que Ele pensa de você, o que Ele diz de você. Conheça as suas obras.
dispensável ele dizer: eu sei do que eu estou falando, depois daquela apresentação toda. Que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Essa figura que ele usou aqui tem deixado os estudiosos muito pensativos. O que significa isto? Não é fácil. Eu, pessoalmente, acho que não se trata de uma questão de opostos morais ou espirituais entre si, como fosse assim. Eu preferia, você nem diz a verdade e nem é mentiroso. Você não é a coisa nem a outra. Eu não creio que seja isso. Tem quem acha que ele está dizendo isto, que até prefere que, em vez de ser crente, não seja nem crente. Admita que não é crente e assuma que não é crente. Seria o frio. Não concordo. Eu não vejo assim. Porque eu não consigo imaginar Jesus preferindo alguém daquela forma. Eu prefiro achar o seguinte, mais ou menos assim, não é fácil não, pensei muito. Ser quente não é defeito. E ser frio não é defeito. São coisas diferentes, mas não opostas entre si de uma maneira moral, ou mesmo de uma maneira qualitativa. Se eu peço um chocolate quente, eu estou esperando uma comida bem quente, um cafezinho quente, é gostoso. Aí eu peço um copo d'água gelada, ou um chá bem gelado, eu quero gelado, e é gostoso, naquele momento, naquela hora, uma coisa gelada. Então não é que é uma coisa boa aqui e que é ruim aqui, não é isso que estava chateando, irritando o Senhor Jesus Cristo. Mas de ser aquilo que realmente se propõe a ser e fazer aquilo que se propõe a fazer. Você diz que é quente? Seja quente. Você diz que é um chocolate quente? Seja um chocolate quente. Porque se você pedir um chocolate quente e vier um chocolate morno, você vai devolver. Mas se você pedir um chá gelado e vier um chá não muito gelado, meio morno, natural, como se diz, você vai devolver também. Você não quer, porque o que é quente, eu quero que seja quente. Eu estou contando aquilo como quente. E se é frio, eu quero frio. Eu pedi gelado, então eu quero gelado. Eu não quero de qualquer outra forma que não seja gelado, não quero morno. O problema é quando diz que é quente, mas não é, e não age como se fosse. É quente só no dizer, não no fazer, nem no ser. Então, é quente ou não é quente? Depende. Se for no que diz que é, então é. Se for no que é de fato, não é. Então, é um meio termo, que eu entendo que Jesus chamou de morno. Igreja, você diz que se preocupa com missões, você é conhecida como igreja missionária, pois seja uma igreja missionária. Para valer. E se sacrifique nesse sentido. Você é conhecida como uma igreja de caridade, de fazer obras sociais, de muita caridade ao redor, os pobres ao redor da sua região, ótimo. Pois sejam igreja, capriche naquilo que você diz que é. Você tem fama de ser, você diz que é, seja um crente individual. Você diz que gosta de estudar, inclusive nem aceitou ser diácono, por exemplo, porque não tem muito a ver com estudo, tem a ver com ligar para as pessoas e acompanhar as pessoas que estão fracas e tal. Você nem aceita, que você diz que você gosta de estudar, você é mais acadêmico e tal. Vamos dar uma aula na escola dominical? Não, porque... Minutinho. Você é o quê? Você quer servir a Deus como?
é acadêmico, você gosta de mergulhar nas Escrituras, quer ir nas línguas originais, vá, mas vá. Porque não é uma coisa, porque diz que é a outra, mas não é a outra. Então não é uma coisa nem a outra. Não é que cada um tenha defeito. É ótimo ser acadêmico, estudar e querer dar aula escola dominical. É ótimo querer ser diácono e não gostar muito de estudar. É ótimo não gostar nem de estudar e nem de fazer visita. Gosta de vir à igreja e trabalhar no prédio da igreja. Tudo é muito bom. O frio é bom, o quente é bom, mas seja frio. Se você diz que é frio, gelado, seja quente. Se você diz que é assim que eu prefiro interpretar esta passagem aqui. Não são coisas ruins, nem uma coisa nem a outra. Porque assim ele não teria dito, quem dera você fosse frio ou quente. Ele nunca iria dizer, quem dera você fosse uma coisa ruim. Na minha cabeça não entra. Respeito a opinião de quem quer que seja, e há algumas variações nessas interpretações. As palavras de Cristo são muito complicadas, às vezes, a gente puxa de um lado, aí descobre um ponto, aí vai cobrir ali, descobre outro, é como um lençol curto, às vezes. Mas o melhor que eu posso explicar, esta passagem aqui, do frio ou quente, e quem dera que fosse ou uma coisa ou outra, para mim é essa aí. Então, em suma, o que eu acho que estava acontecendo naquela igreja é que ela dizia que era uma coisa, ela achava que era uma coisa, gostava de mostrar que era, mas não era, de fato. Então ela era um misto de algumas coisas, misto de quente e frio, é morno. E o que é que a igreja dizia que era e não era? Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. A igreja, então, dizia ser duas coisas. Primeira, era rica. Rica e abastada são sinônimos do grego, é só para dar uma ênfase. E, muito provavelmente, era uma igreja materialmente rica, mesmo. É muito provável. Como eu falei, a cidade é uma cidade de uma classe elevada, em sua maioria, em termos financeiros. É muito provável que fosse mesmo. Agora, alguém ser rico por si só não é errado, nem é defeito. E saber que é rico não é presunção. É porque é, sabe que é, sempre não tem problema nenhum. Mas andar dizendo que é, aí já é arrogância. Aí já começa a ficar ruim. E ela dizia que era rica, que era rica. Mas tem uma coisa pior. Autossuficiência. Não preciso de coisa alguma. Então, além do orgulho grande e arrogância, ela mostra uma confiança profunda na posição dela, muito provavelmente no aspecto financeiro, a ponto de achar que, tendo coisas materiais, nada poderia lhe faltar. Ela conseguiria qualquer coisa com a riqueza dela. Mostrando um apego exagerado ao mundo e um descaso pelas coisas espirituais, como se coisas espirituais e valores espirituais pudessem ser adquiridos com dinheiro, ou comprados com o poder que o dinheiro traz, a fama. Não é só o dinheiro em si, mas o muito rico, não é só o dinheiro que ele compra as coisas, mas é a influência que ele tem, o poder que ele tem. Ele liga para um governador, liga para um prefeito, ele liga para um presidente, ele liga para um senador, ele liga e consegue muita coisa pelo poder, a influência. Então não é questão só do dinheiro, mas parecia ser uma igreja que se achava muito importante, influente e que conseguiria qualquer coisa, era independente. Estava acima de necessidades de oração, de humilhação, submissão, estava acima disso. Qual é o problema? O que está faltando aqui? A gente consegue. Muitas vezes essa é a ideia do autossuficiente. Muitas vezes não, essa é a ideia do autossuficiente. Agora, será que a igreja, mesmo sendo arrogante, pelo menos era rica mesmo? Vejamos o que Cristo diz. E se ele diz, então,
É o que ele falou. Versículo 17, a segunda parte, que eu vou pular um pouco. E nem sabe que tu és... Vamos parar aqui. Ele vai anunciar, tu dizes que é rica, mas tu nem sabes que tu és para. Ele vai dizer a realidade. Ela diz uma coisa, mas tem um porém agora, que Cristo vai dizer outra coisa, outras coisas. Independente do que ele viria a dizer, já vemos um problema gravíssimo da igreja aqui. Mais um problema, já vimos dois, mais um. Uma avaliação totalmente fora da realidade sobre si própria. Ela nem sabia o que de fato era. Nem sabes que tu és. Um dos piores problemas de um crente é a miopia de si mesmo. Como é que ele vai tratar um problema dele diante de Deus, se ele não enxerga o problema dele? Como é que ele vai tratar o problema diante dos irmãos, diante dos semelhantes das pessoas, até de opositores, seja quem for? Como é que ele vai tratar problemas dele, que ele tem causado a outros, que ele tem incomodado outros? Como é que ele vai tratar isto em qualquer nível, se ele não enxerga? Quando pessoas que você respeita disserem de você algo que você não enxerga, luz, dá vontade de dizer logo vermelha, vamos dizer laranja por enquanto, luz laranja piscando, fulano disse isso, e de mim? Engraçado, eu não vejo isso. Ele viu. Rapaz, o fulano eu respeito. Dizem que Lincoln ouviu de uns amigos por isso. Você soube que o senador fulano falou ontem de você, e era um inimigo dele, opositor político pesado, um poderoso, o outro. Você ouviu o que o fulano disse de você ontem? Se não, mas se ele disse, deve ser. Porque, apesar de inimigo dele e opositor, era um homem sério, a quem o presidente lá respeitava. Se ele disse, deve ser. Sabedoria. Aí vem alguém e diz algo de você, alguém sério, claro, e você, não faça isso. Aí vem um segundo e diz, um terceiro. Agora não precisa estar a igreja toda, a cidade toda falando de você para você acordar, não, com muito pouca coisa, acorde e vá examinar se você de fato é aquilo que estão dizendo, estão enxergando em você. Está todo mundo míope, está todo mundo com raiva de você, está todo mundo contra você, inclinado contra você. Será possível o mundo todo? Muito cuidado. Corra para Deus e pergunte a Deus se você é mesmo aquilo que alguém comentou, alguém de respeito. Peça sabedoria, peça a visão correta e vá conversar com as próprias pessoas que falaram, obviamente num espírito excelente, aberto, humilde. Ouça conselhos. Voltando. Tu diz que é rica, não precisa de nada, e você nem sabe que é. Aí vem a lista. 5 qualificações que ele faz da igreja. Acho que com meia, a gente já estaria com bastante motivo para estar triste. Meio motivo daquele ali. Ele faz 5. Tu nem sabes que és infeliz. É engraçado que há uma troca de termos na nossa versão atualizada e na NVI.
digo nossa que eu uso, que é atualizada, RA, tem infeliz. A NVI tem miserável. No grego, claro, uma outra, porque significa, de fato, aflito, desgraçado, o que chamaríamos de pobre coitado. Isso aí, no grego, é isso aí. Então, o infeliz, o miserável, ok. Na revista atualizada, a primeira palavra é infeliz, a segunda é miserável. A da NVI é melhor, porque é uma tradução perfeita, diz assim, digno de compaixão. Esse é o termo exato no grego lá. Miserável ou infeliz, digno de compaixão. Agora, vá contrastando com o que a igreja dizia de si mesma. Pobre. Pobre? Eu disse que era riquíssima. Não literalmente. Já comentei, devia ser rica mesmo. Mas, pobre aqui... E, além do mais, ser pobre não é negativo. Alguém ser pobre não é um defeito, não é um vício, um erro, um pecado, não. Então, ele não diria como uma crítica. Mas se ele coloca aqui, obviamente o sentido é espiritual, não é financeiro. Miserável, digno de compaixão, pobre, cego, também não literal, mas espiritualmente não via a realidade ao redor. Nu, sem dignidade, sem decência moral, sem coerência, sem nada de bom para mostrar, exposta para todo mundo ver. Para quem disse que não precisava de nada, não tinha nem a roupa básica. Estava nu, ou nua, no caso de igreja. Um contraste brutal entre o que a igreja de fato era e o que ela achava que era. Sentimento de Cristo, pelo fato da igreja ser assim. Tu dizes que és isso, mas na realidade tu és isso. E agora eu vou dizer o que eu estou pensando disso. Quer que eu abra meu coração, igreja de Laodiceia? Quer que eu diga o que eu estou sentindo no meu coração? Pois lá vai. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu acho que é a frase mais forte que ele já disse para algum discípulo ou discípulos. Eu acho que ela concorre com a de Pedro, né? Arreda-te de mim, Satanás, para trás, e tudo. Alguns acham, é tão forte que alguns acham que ele não estava falando nem com Pedro, mas com Satanás mesmo. Então, é uma frase, uma afirmação fortíssima, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. No original, a palavra poderia ser cuspir, que é menos drástica, é menos forte. Já é bem ruinzinho alguém dizer que quer cuspir você da boca. Mas o vomitar é muito pior. E parece que é o contexto é vomitar, porque ele falou em quente e frio, e morno. Então, a ideia de morno. Eu me lembro da minha infância. Mamãe, estou enjoado. Mamãe, eu acho que eu vou vomitar. Mamãe, eu estou ruim. Mamãe, toma água morna. Oh. Lembra, mamãe? Toma água morna. E funcionava. Era um sofrimento. Quer dizer, acabava com o sofrimento. Já estava com o sofrimento, né? Mas provoca realmente o vômito, uma água morna. Cristo estava perto de destruir aquela igreja. Ou cuspindo, ou vomitando, era botar para longe dele. Isso era destruir a igreja, obviamente. O motivo é chocante. Ele estava sem aguentar. Ele estava sem suportar aquela igreja. Vômito é quando o organismo violentamente expulsa algo do estômago, né? Um alimento ou alguma coisa que está fazendo mal. Até o ato de assistir alguém vomitando é repulsivo. Então, a figura é muito forte que ele usa aqui. Não está falando aqui do diabo, não. De um demônio, não, gente. Não está falando de um pecador sem fé, perdido, destinado ao inferno, não. Ele está falando de crente.
deixa eu dizer de outra forma, de uma igreja, a rigor de uma igreja formada por crentes, tudo bem, a igreja podia ter 500 membros, 10 crentes, então 490 não eram, então pode ser. Então, vamos dizer que ele está falando aqui de descrentes, devia estar sim na igreja de Laodiceia, mas também de crentes. Então, nesse ponto é melhor ter uma percepção, me ajuda, inclusive, isso, pessoalmente, para interpretar, a igreja estava repugnante para ele. Tem comentaristas, pastores respeitados e tudo, que acham que a igreja de Laodiceia não tinha um crente. Eu acho forte aceitar isso, porque não seria igreja. Não, mas ela é de nome. Tudo bem, aí é uma discussão que obviamente não vai ter fim. Mas, pessoalmente, eu não vejo por aí que a igreja era 100% falsa e que não tinha um crente lá. Então, o que Cristo está falando aqui é mais aplicável para descrentes do que mesmo para crentes em pecado. Eu prefiro ir pela linha de que Cristo está se referindo a uma igreja composta de crentes e de não crentes, e que quando ele fala aqui em termos de restauração, como ele vai falar, ele está se dirigindo para os que são dele, penso eu. Porque a maneira de se dirigir para o descrente, aquele que não tem Cristo, é diferente. Em outras partes da Bíblia. Aqui é tão forte que confunde. De fato, chega a confundir mesmo. A repreensão chega ao fim. Nós vemos daqui para frente uma guinada nas palavras do Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu prefiro encarar como sendo ele se dirigindo à igreja, composta no que era composta, ou no setor da igreja, de crentes que estavam muito mal espiritualmente. Muito mal espiritualmente. E, obviamente, se formos levar ao extremo, vomitar um crente da boca não seria a perda de salvação, destruir a alma, porque isso não existe nas Escrituras. Por isso é que eu prefiro ficar com a ideia de Cristo vomitar a igreja da boca. E os crentes dali iriam para outras igrejas e tal, a igreja seria destruída, como muitas igrejas foram destruídas. Já comentei isso aqui, inclusive, anteriormente. Então, a ideia de destruir a igreja tem sentido biblicamente. A ideia de destruir um crente, espiritualmente, a alma de um crente, não tem sentido. Então, vamos ficar com a ideia de igreja. Mesmo uma igreja muito mal, como essa aqui estava. Cristo agora vai mostrar o caminho. É assim que eu examino, que eu vejo. Mostrar a solução do problema. É quase como se fosse igreja. Pior do que isto aí, não pode. Não dá. Não dá. Eu vou lhe vomitar. Se continuar assim, com essa arrogância, com essa pretensão, se achando altamente independente de tudo, não precisa de coisa nenhuma, de nada, porque é rica. Quero não. Vou lhe expulsar de mim, de dentro de mim. Mas não precisa ser assim. Vou dar o rumo. Deus sempre mostra a solução até para o pior dos pecadores, quanto mais para uma igreja de Cristo. Mesmo uma igreja que esteja falhando miseravelmente com as coisas mais básicas do cristianismo, mas Deus mostra o caminho. Nunca esqueça isso. Independente de onde você está espiritualmente, do nível do afastamento que você, porventura e por infelicidade, chegou de Deus, sempre você pode ir a Ele e reconhecer: Senhor, qual a solução?
Qual a solução? Isso para um descrente dizer, tem sentido, porque a solução é a salvação em Cristo, quanto mais alguém que já é salvo em Cristo. Mas o diabo cega, e ensurdece, e faz o crente pensar que não tem mais jeito, que está desgraçado, que não tem mais condição, nunca mais vai conseguir nem entrar na igreja com vergonha dos irmãos. Andou muito longe, andou longe demais, fez o que de pior poderia fazer, fez. Então não tem mais solução. Tem! Porque tinha solução para a igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres. Opa! Vem conselho aí. Não é tchau. Cheguei no meu limite, vou te cuspir ou vomitar agora. Mas, senhor, tchau. Não. Aconselho-te, para. Vamos ver o que ele vai dizer. Tem esperança. Que de mim compres. Eu acho um espetáculo esse verbo aqui. Primeiro que está no ambiente deles, da igreja lá, que dizia que era rica, comprar com ela mesmo. Rico gosta muito de comprar as coisas, o cheque está na mão. Ou o cartão. Compres, opa! Eu sabia que eu conseguiria tudo. Até a solução de Cristo é para eu comprar alguma coisa. Eu sabia, não é à toa, gente, que eu digo que eu sou uma igreja independente, autossuficiente, porque eu consigo o que eu quero, não só com o senador, mas até com Jesus Cristo, porque Ele quer que eu compre talvez um terreno ali para dar para os órfãos, ou para as viuvinhas, sei lá, mas diga aí, Senhor, quanto é o cheque? É assim que o rico pensa, muitas vezes. Não é mais um prepotente, como muitos são, não todos. Compres. Na realidade, essa compra aqui não é bem uma compra. A palavra significa literalmente ir ao mercado. É agorazo, agora era a praça, o mercado onde nas cidades da época eles iam, especialmente cidades gregas, eles iam lá, e romanas, eles iam fazer compras e ouvir coisas, conversar. Era o shopping. Pronto. Então, esse verbo aqui significa ir para o shopping. Ir ao mercado, literalmente. Figuradamente, esse verbo passou a ser o quê? Negociar, comprar, vender, transacionar. Essa era a ideia. Então, Jesus usa esse termo aqui. Então, a solução era a igreja negociar com ele 3 coisas. Antes de examinar, observe uma coisa interessante. As 3 coisas com que a igreja poderia agradá-lo, só ele tinha. Até para agradá-lo. Ao mesmo tempo em que Jesus Cristo é o alvo do nosso agrado, Ele é a fonte das coisas que nós deveremos ter para agradá-lo. Complicou um pouquinho? Não sei. Ao mesmo tempo em que Ele é o alvo do nosso agrado, Ele é a fonte de onde a gente tira as coisas para agradá-lo. Ele é tudo. Ele é o alvo, Ele é a fonte. Mas ele tem que ser o alvo, mesmo sendo a fonte. E não me venha com raciocínios tipo, peraí, se ele já tem o que vai me dar, para eu dar para ele, como eu sou muito inteligente, racional, fica logo com ele. Gostou? Ele já tem o que eu preciso para dar para ele. Então, se ele já tem, guarda. Fica aí, Senhor. Não deixe nem que estrague, passando por mim. Então, o que eu tenho para te dar, já está contigo. Eu reconheço que tu és tudo meu. Não venha com este papo.
racional para o Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu quero te servir, e é muito. Mas você só consegue servir a Cristo no poder que Ele lhe dá. Pois me dá o poder para te servir. Você precisa de saúde para servir, me dá a saúde. Não, mas pode servir também na doença, pois me dá a doença. Me dá o que for. Que passe por mim, me ajuda a não estragar, me ajuda a fazer retornar para ti, porque eu quero te agradar. E muito obrigado, porque tu tens o que eu preciso e tu vais me dar. Mas deixar de pedir de Cristo as coisas, mesmo sofrimentos, não que você vai pedir sofrimento, mas pedir o que for necessário para agradá-lo, não pare de pedir não, peça. Ele faz questão de ver você com essas coisas que Ele vai lhe dar, para você devolver para Ele. Ele faz questão. 3 coisas. Ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Ele joga com as palavras de uma maneira impressionante. Como é que uma pessoa que ele acabou de dizer que era pobre, no caso, uma igreja, vai comprar ouro? Vai conseguir ouro? Ela não é pobre, ela pensa que é rica. Mas ela, de fato, é pobre. Solução: compre ouro. Aliás, eu vendo. Eu acho que ele quer dizer algo assim: eu sei que tu tens muito ouro. Ouro que é símbolo de dinheiro, já falei, dinheiro, poder, influência, etc. O problema é que teu ouro, teu poder, tua influência, para mim não vale coisa nenhuma. Esse é o problema. O problema para ti, igreja. Tu queres ficar rico? Tudo bem, eu gosto de riqueza. Eu acho que Cristo falaria assim: queres ficar rica, igreja? Eu gosto de riqueza, eu sou riquíssimo. Vamos pensar em Jesus Cristo como alguém pobre, coitadinho, não. Ele é bilionário. Mas não pense em ouro quando falar em bilionário para Deus ou para Cristo. Não pense em ouro, não pense em fazenda, não pense em carro, não pense em terreno, por favor. Mas se quiser pensar também, pense. Porque tudo é dele, o mundo é dele, os astros são dele. Então está incluído o que você pensa que é seu, é dele em primeiro lugar. Então, em qualquer sentido, eu sou riquíssimo. Eu gosto de riqueza. Agora, você quer ser rico? Pode ser rico. Eu concordo. Mas é preciso conseguir um tipo de ouro que eu valorizo. Essa é a questão. Eu quero virtudes. Eu quero alma correta diante de mim. Esse é o meu ouro que eu tenho para dar, através do meu Espírito que habita em cada um dos crentes da igreja. E eu dou abundantemente desta riqueza. Só eu tenho. Queres? Esse ouro, inclusive, seria de graça, mas a um certo custo. De graça, mas a um certo custo. Eu vou responder lá na frente, daqui a pouco, antes de encerrar. Segunda coisa, para negociar com ele. Ouro, primeira, o tipo de ouro que ele valoriza. Segundo, vestiduras brancas para te vestires, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Obviamente, a nudez da igreja não se limitava à arrogância dela e tal, mas uma igreja assim era cheia de frivolidades, hipocrisia, falta de amor, talvez até imoralidade. Falhava em tudo. A igreja com aquela atitude, falhava em tudo. Vestiduras brancas, certamente obras de justiça, de serviço, um bom testemunho. No Apocalipse 19:8, tem uma passagem que fala na vestidura dos crentes como obras de justiça. Não vou ler, porque eu vou chegar em Apocalipse 19 um dia. Terceiro, colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Como já falei, a igreja lá tinha um remédio para os olhos, e tal. A igreja não, a cidade, então, era uma palavra muito conhecida deles e uma figura que seria facilmente absorvida. Colírio, visão espiritual, claro, e com muita humildade, para enxergar o seu próprio problema. Então, seria
espetacular se Jesus desse uma pista para conseguir dele essas coisas. Seria espetacular, porque é bonita a linguagem e a figura dele. Compre de mim ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Compre de mim vestiduras brancas e compre colírio. Senhor, isso é tudo figurativo, Senhor. Como é que eu vou comprar de ti colírio? Tu não vendes colírio. Eu não sei nem o que é esse colírio direito que eu vou comprar de ti. Um acha que é humildade, o outro acha que é uma coisa, outro acha que é outra. Eita. E esse ouro, Senhor? Vou comprar ouro de ti, tu não está vendendo ouro no céu, não tens uma banca aí de ouro. Dá uma dica. Ele dá. Nesse texto ele dá. Mas, antes, eu quero comentar aqui um versículo que eu considero que seja uma espécie de um parênteses. Versículo 19, a primeira parte. Eu quero ver aqui como uma explicação dele por ter sido, estar sendo tão duro com a igreja. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu não sei, eu quase posso ouvir o tom de voz dele aqui, abrandando. Para quem estava falando de vomitar agora está falando em amor. E esta é a chave dessa frase aqui. Tanta indignação, tanta repreensão, tanta disciplina, apenas por um motivo, porque Cristo os amava. Aí está a explicação de tanta repugnância, porque tudo aquilo de ruim estava sendo feito por pessoas que ele amava. Creio eu, pessoas crentes, muito longe dele. Pessoas que talvez a maioria olhasse e dissesse que ele não é crente, não tem nem perigo. Inclusive, isso me deixou reflexivo essa semana. Talvez enlarguecer mais a ideia, a noção de que fulano, ciclano, não é julgando ninguém, mas aquele tipo de vida é difícil vir de um crente. Pode até ser mesmo, mas se estou mais ou menos certo aqui, e a Bíblia aprova isso, da base, a largueza de Cristo para o convertido, mesmo pecando e desagradando ele, é muito grande. Talvez muito maior do que nós pensamos. E não nos compete mesmo estar julgando quem é e quem não é. Claro que, um parênteses, é que a igreja tem que avaliar, que ela tem que disciplinar, ela tem obrigações diante do próprio Cristo, que é outro assunto. Então, cuidado com aquele negócio de não julgar. Vai haver 9 pregações que eu preguei aqui sobre julgamento. Julgamento errado, julgamento certo, que é esse papo de que não é para julgar, cuidado, pode estar completamente errado e pode estar completamente certo. Depende, e a Bíblia ensina. Então, a igreja tem que julgar, sim, em algumas condições, e determinar quem está em condições de ser membro ou não. Isso não é determinar o estado da alma de uma pessoa. Não é. Tem pessoas que confundem e acham que isso é julgamento e que a igreja está errada quando disciplina um membro. Não está errado, está obedecendo Cristo. E apenas dizendo, com esta vida não dá para ser membro desta igreja. Só. Se arrependa e adquira uma vida compatível com o que nós entendemos que é o cristianismo e você volta a ser membro desta igreja. Ponto. Ninguém está aqui decretando e dando uma declaração que você não é crente. Nada disto. Nunca passou na cabeça de ninguém com juízo. Algo assim. Então, voltando, tanta indignação de Cristo é porque ele amava os crentes daquela igreja. A falta de disciplina é falta de amor. Eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 5 passagens para ler para vocês. Vou ler 0. É isso aí, sempre esse relógio contra mim. Mas Deus diz nas Escrituras que Ele disciplina quem Ele ama. Aliás, Ele está dizendo aqui, né? Mas em Hebreus também Ele diz. Em Salmo Ele diz. A Bíblia fala abundantemente. E que o pai que não disciplina o filho é como se odiasse o filho, é contra o filho. Aí ele entra
no assunto de disciplina de pai e filho, com base no que Deus faz com seus filhos. Então, o pai e a mãe que não disciplinam o filho está deixando de imitar o próprio Deus, porque Deus, sim, disciplina aqueles filhos que Ele ama. Ou, dizendo de outra forma, disciplina aqueles que Ele ama todos os seus filhos em Cristo, obviamente. Então, aceite a disciplina, aceitemos nós como igreja, qualquer disciplina que venha do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos ama. É só por isso que Ele nos disciplina. E você, crente, individualmente falando, aceite a disciplina que vem de Cristo, porque Ele lhe ama. É só por isso que Ele lhe disciplina. Muito bem? Agora, o caminho para a igreja obter aquelas coisas e ser plenamente restaurada. Lembra que eu perguntei? Senhor, dá uma dica, como é que eu compro ouro, como é que eu compro veste, como é que eu compro colírio de ti, como é que eu faço? Dá uma dica, dá um rumo. Ele dá. 2. Primeiro, ser, pois, zeloso. Versículo 19, a segunda parte. Ser, pois, zeloso. Ser zeloso é ter interesse, valorizar a ponto de ter ciúme. É algo interno, que tem como consequência algo externo, o que é empenhar-se. Então, alguém que tem um zelo interno, ele se empenha para manter ou para conquistar mais ainda daquilo que ele tem e gosta e ama. Estava faltando na igreja de Laodiceia interesse pelas coisas de Cristo. Em algum momento da trajetória, a igreja voltou os olhos para o mundo, tudo indica, e para as riquezas, e para as influências, e a igreja perdeu a lucidez de conseguir enxergar a si própria, e perdeu a visão das coisas que Deus valoriza. Solução, Cristo aponta, volte o coração para mim, novamente, zelo, deixe-se queimar pelas coisas de Deus, e busque avidamente essas coisas, é a solução que eu dou. Mas faltava algo mais importante do que o zelo. Não vou dizer mais importante, mas que não funciona, que o zelo não funcionaria sem essa coisa. O caminho da restauração estaria totalmente fechado sem esta coisa que ele diz aqui, mesmo com o maior zelo do mundo. E esta coisa é arrepende-te. Arrependimento. Quando eu estava preparando esta pregação, eu disse, quando eu chegar na parte do arrependimento, aí é que eu vou falar mesmo. 58 minutos de pregação. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou encerrar. Vou parar aqui. Porque arrependimento é algo tão espetacularmente importante nos evangelhos, na Bíblia. Arrependimento tanto do perdido, sem Cristo, quanto arrependimento do crente, que é diferente do arrependimento do outro. Pois explico, pastor, explico, mas não. No próximo domingo, se Deus quiser, eu explico. Mas eu não quero passar de 1 hora. Então, Deus nos abençoe. Depois eu termino, então, na próxima pregação, se Deus permitir. E eu vou concentrar no aspecto do arrependimento. Se essa condição for cumprida, tudo se resolve. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a absorver, entender e praticar o que foi ensinado até aqui. Talvez como que criando o mesmo clima, o caminho para falarmos do arrependimento, seguido pelo zelo, do qual já comentamos um pouco. Muito obrigado por esta carta duríssima e, ao mesmo tempo, nós não tivemos tempo de explorar esta segunda parte da restauração, mas já começamos a sentir uma mudança, parece que até no tom do Senhor Jesus Cristo, nas palavras dele, em que ele dá esperança para uma plena, espetacular restauração.
que o crente que está longe de ti busque, correndo, restauração. E a igreja que está longe de ti, como igreja, coletivamente falando, mesma coisa, busque a restauração coletivamente, ore, se arrependa e, em vez de náusea, cause muita alegria, gozo no coração santo do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.